acabou que logo depois dessa primeira música me lembrei dessa experiência, senti desejo de compartilhar com vocês. Em alguma medida ela vai se encaixar muito aqui com a mensagem. E olha que aí, enquanto eu estava falando, de repente a outra música me lembrou de uma outra situação ainda do Pânico, depois a outra, e coincidiu de exatamente as duas estarem na sequência ali, está numa playlist minha. Você vê como Deus... Eu vejo muito Deus agindo nisso, espero que você também veja. Vamos então meditar na palavra de Deus? Eu achei, porque tem muita coisa em princípio aqui que eu quero compartilhar, e por isso eu achei que a gente aí com uns 30 minutinhos só, às 7h30 a gente começaria, mas vamos ver o que a gente consegue aqui, o que Deus tem para nós. Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença, Senhor Deus, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pelo sacrifício precioso de Jesus por nós, que restabelece a nossa comunhão com o Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor cumpre a sua promessa de que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Deus, revela-te a nós, Senhor Deus. Nós agora vamos meditar na tua palavra, Senhor, e não vai nos acrescentar nada se o teu Espírito não transformar em vida, Senhor Deus, essa mensagem que nós vamos compartilhar aqui. Deus, que a tua graça e misericórdia continuem, Senhor Deus, sobre nós, para que nós possamos receber no nosso coração, nos nossos olhos, Senhor Deus, esse mover do teu Espírito para nos abrir e nos revelar a tua palavra no nome de Jesus, Pai. E Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos toda a força maligna, toda tentativa das trevas contra esse lugar. A tua palavra diz que nós somos a tua igreja e que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, Senhor. Então, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos toda tentativa das trevas contra esse lugar e nós ordenamos, Satanás, com todos os seus anjos, bata em retirada. E os demônios não têm poder contra a nossa mente, não têm poder contra os nossos sentimentos, contra os nossos pensamentos, contra nada que nos diz respeito, no nome de Jesus. E leva com você toda preocupação, todo medo, leva com você toda dúvida, toda mágoa, todo rancor, toda crítica, toda inveja. Em nome de Jesus, sai, bata em retirada toda distração, todo sono, toda fome. Em nome de Jesus, vai e bate em retirada com tudo que te pertence, você pretende atrapalhar, com que você pretenda atrapalhar-nos de recebermos a palavra de Deus. Deus, é confiados no Senhor e na tua palavra, que diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca, que nós sabemos que Satanás não pode nos tocar aqui agora. E Deus, eu consagro a minha mente, eu consagro o meu coração, Senhor Deus, ao Senhor. Deus, e consequentemente a minha boca está consagrada ao Senhor. Deus amado, que apenas aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, compartilhar com a tua igreja, possa passar pela minha mente, pelo meu coração, Senhor Deus, e sair pela minha boca, no nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, completo controle, mesmo que para isso, Senhor Deus, o Senhor vá compartilhar algo completamente diferente do que eu preparei. Fique à vontade, porque essa casa é tua e nós somos teus. No nome do Senhor Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra, por favor, meus irmãos, aí, a Bíblia em Isaías, capítulo 66. Nós vamos ler muitos textos hoje aqui, possivelmente da palavra de Deus. Isaías 66. Eu tinha combinado no Conselho de Pastores, o pessoal concordou comigo, da gente pedir para o pessoal sentar mais atrás, ali nos últimos bancos, como uma estratégia de quem é da igreja, de estar visualizando, né, e ver como a igreja está vazia, quem é que podia estar ali, quem é que eu deixei de trazer, quem é que estava aqui e foi embora. A gente combinou essa estratégia, e aí por isso que muitos, inclusive, sentaram já atrás. A gente até combinou que os pastores sentariam mais atrás ainda no último banco, e por isso que o tio Janjão está ali, a tia Marli. Mas aí eu queria dizer que vocês fiquem à vontade, se tiver ruim para ouvir, e aí quiserem chegar mais para cá, fiquem à vontade, mas estando dando para ouvir bem onde vocês estão, fiquem também à vontade onde está. É natural que eu comece com um tom um pouco mais baixo e normalmente meu tom vai subindo. Se você começar bem, é possível que até o final também vai estar bem, né? Então, Isaías capítulo 66.
Em princípio, a gente vai ler aí o versículo 1 e 2. É possível que essa parte B do versículo 2, é possível que muitos de vocês nunca tenham se atentado a esse versículo há alguns anos. Deus me falou nesse versículo e ele tem caminhado muito comigo essa verdade que foi pregada no meu espírito, não apenas na minha mente. Versículo 1 diz: Eis a palavra do Senhor, aqui através do profeta Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim tudo o que há debaixo, o que há veio a existir? Indaga o Senhor Yahvé. Ou seja, se eu que fiz a madeira, se eu que fiz o tijolo, ou o material para o tijolo, se eu que fiz a água que vai ser utilizada, se eu que fiz as cortinas, material para cortina, a linha com as quais são confeccionadas as cortinas, etc. Se toda a matéria-prima que você for usar em um lugar para supostamente eu habitar, fui eu quem criei tudo, e se eu tenho, na verdade, o meu trono nos céus e a terra toda para mim é onde eu escoro os meus pés, para vocês terem ideia da minha dimensão. Como vocês podem acreditar que eu possa habitar num lugar que eu vou chamar de minha habitação, de tabernáculo? Ele está dizendo, vocês percebem que não tem sentido, né? Por mais que eu vou autorizar, por mais que eu autorize vocês a construir o templo, aí, esse templo de Salomão, e por mais que a minha glória vai encher aquele lugar, por mais que eu vá autorizar vocês a construir prédios aí já no cristianismo, colocar as placas aí com os mais variados nomes de igrejas, vocês sabem que eu não caibo nesse lugar. Vocês têm noção do meu tamanho, não é? Vocês não pensam que eu sou do tamanho do prédio que vocês construíram, né? É isso que Deus está querendo ter certeza, que a gente sabe quando ele fala isso através do profeta Isaías. E aí a parte B do versículo 2, olha que revelação extraordinária, e que é o princípio que vai sustentar a base da nossa meditação de hoje. Nós temos um texto base, fundamento para a nossa reflexão, mas esse próprio fundamento tem como fundamento esse princípio aqui. Darei, pois, a minha atenção e estima a este. Quem está falando? Deus. Esse Deus majestoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, do tempo, do espaço. Esse Deus que me formou, que formou você, que tem todos os nossos dias contados, que tem planos maravilhosos a nosso respeito. Esse Deus que não cabe em templo nenhum feito por mãos humanas. Ele não cabe sequer em todo o universo criado por ele, porque ele é infinitamente maior. De repente, esse Deus nos revela um segredo. Ele diz, eis a quem eu vou dar a minha atenção e estima. Quando ele faz essa chamada, nós devemos devotar toda a nossa atenção, se a gente tiver essa consciência de quem é que está dizendo isso. Se qualquer um de vocês aqui disserem, ué, mas você quer saber para quem que eu vou dar a minha atenção e estima? Para qualquer um de vocês eu vou dar a minha atenção, vou parar o que estou fazendo, para quem? Imagina o próprio Deus do universo de tudo dizendo, olha aqui para quem que eu vou dar a minha atenção e a minha estima. A humilde e arrependido de espírito. Olha como casa, né? Que a humildade, como é o pressuposto de tudo, né? A palavra de Deus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Olha a humildade aqui. Como Jesus disse, quem quiser pelo menos ver o reino dos céus tem que se tornar como uma dessas criancinhas que em sua imaturidade, enquanto imatura, são humildes. Como o bebê que está aqui no colo da esposa do Rogers, estava do Rogers agora há pouco, esse bebezinho, a humildade ali. Essa humildade dessa fase da inocência permite descansar, não está preocupado onde está, se vai ter comida, se não vai, se a mãe vai segurar ou se vai deixar cair, não tem preocupação, isso é humildade que faz descansar. É por isso que o pressuposto da atenção de Deus é a humildade no nível de uma criança, porque confia absolutamente. O bebê sabe que vai ter comida,
que vai ter a vestimenta, que vai ter o colo, que vai ter a proteção, que vai ter o abrigo, que não vai faltar nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã. Humildade, olha o pressuposto. Por isso Jesus diz que ao arrogante, Deus diz que ele faz o que? Ele resiste. Ele diz, arrogante, nem venha. Diz o arrogante, eu resisto, o arrogante, o soberbo. Mas ele dá graça ao humilde. O humilde, lembra essa ilustração, o pastor, meu Deus, esqueci o nome dele. Passou uma vez ministrando num seminário de libertação, e aí ele, não foi o Weibe, não, e ele justamente dizendo, ele falou, imagina, tá lá o soberbo querendo se aproximar de Deus, eu quero Deus, eu amo Deus, mas aquele coração soberbo, e Deus diz, nem venha, só estica a mãozinha assim, diz, mas não vem, amigão, você não vai me ter. Aí ele diz, mas a humilde, Deus aí ele foi e brincou, ele falou, Deus dá graxa ao humilde. Ele chega, joga graxa no sangue, que o cara tá vindo, aí ele escorrega e vem, que vem com gosto de gás para cima de Deus. Eu não esqueço dele chamar de graxa, fazer essa ilustração e dizer, mas para o humilde vem pro lado dele, ele joga graxa, e o bicho escorrega e vem, que vem com tudo para a presença de Deus, eu nunca me esqueço. Darei a esse, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra, que dedica o seu amor reverente à minha palavra, que está com o P maiúsculo. Quem ama a palavra de Deus com P maiúsculo, ama o próprio Deus. Ele está lá no versículo 3 de Gênesis. No princípio, versículo 1, estava Deus, Pai. No versículo 2, estava o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. No versículo 3, estava lá o Filho Jesus, a palavra tudo criador, e disse Deus Pai, haja. E ouve tudo. E João vai justamente retomar isso e apresentar e dizer, no princípio a palavra criou tudo, sabe aquela palavra criadora de tudo? Então essa palavra se fez carne e habitou entre nós. É Jesus, é o Filho de Deus. Então, a palavra com P maiúsculo é o próprio Deus. Quem me ama com reverência e pode amar com reverência aquilo que de mim já está revelado, eu também vou dedicar o meu amor e a minha estima a essa pessoa. A contrário senso, nós podemos ler, eu não darei a minha atenção e eu não darei a minha estima a quem não for humilde e arrependido de espírito e a quem não dedica amor reverente à minha palavra. Como eu amo a palavra de Deus, não é a verbalização disso, mas é a dedicação amorosa a essa palavra dele. Eu amo a sua palavra, então eu vou acordar querendo ler a sua palavra. Eu vou estar durante o dia meditando nela. Eu vou estar em casa de noite querendo ler a tua palavra. Eu vou aproveitar o final de semana que eu tenho uma folga e eu vou separar um pouco desse tempo para eu meditar na sua palavra. Por mais que a palavra aqui com P maiúsculo seja o próprio Deus, mas a palavra escrita é um pedacinho dele que já está revelado. E a minha mente precisa ser alimentada dela. Quando a minha mente é alimentada, que o meu cognitivo, já que a minha fé é racional, o meu cognitivo é alimentado por esse tanto de coisa que está aqui na palavra de Deus escrita, eu começo a entender e aí a minha invocação começa a ser uma invocação consciente. Agora que o meu espírito entendeu através da minha razão sobre Deus, conceitos de Deus, princípios de Deus, como Ele age, eu amo a maneira dele ser, eu amo tudo como está narrado aqui na Bíblia, que aconteceu, até aquilo que eu não entendo, como eu amo, como eu tenho um desejo de entender aquelas partes que eu não entendi. Aí o meu espírito vai começar a invocar a Deus agora, não apenas enquanto apenas letra e palavra, mas enquanto essência. E o meu espírito agora faz uma invocação consciente de Deus. E aí esse Deus vem e se revela para mim. Então a palavra com P maiúscula ela vai ter
esses dois sentidos aqui. Vamos para Mateus capítulo 13. Esse ali, como falei, era apenas a base da nossa base. Mateus capítulo 13. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Naquele mesmo dia, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas como esta. Ele vai, então, dizer dessa e depois vai dizer de várias outras. Como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dessa semeadura ou dessas sementes, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, se secaram. Outra parte caiu entre espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas, que também tinham até, portanto, germinado. Contudo, versículo 8, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. Versículo 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem ouviu essa leitura que eu acabei de fazer? Quem ouviu? Eu ouvi. Quem ouviu? Eu ter certeza. Levanta a mão aí quem ouviu. Vê que não faz sentido, em princípio, alguém dizer isso que Jesus falou? Eu tinha certeza que todos vocês iam levantar a mão. Qual sentido teria de Jesus dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Então, certamente o que Jesus está dizendo não é esse tipo de ouvir que nós acabamos de ouvir. Jesus, então, está falando de um outro ouvir, ou de um outro plano, de uma outra forma, de um outro lugar onde se deve ouvir, mas certamente não é isso que a gente acabou de ouvir. Não é isso? Senão não faria sentido, concordam comigo? Tá? Então, veja, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, então nós te pedimos, se não é desse ouvido aqui que o Senhor está falando, se não é dessa capacidade auditiva material, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, revela então onde é que nós precisamos dessa capacidade para ouvir e fala conosco. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos humildemente, reverentemente, Senhor, nós te pedimos. Versículo 10, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que você fala com a multidão por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se dará e terá em abundância. Aliás, falando nisso, a gente falou desse princípio hoje, né, irmã, quando a gente chegou? A irmã do Carmo trouxe para a gente aqui uma esfirra, o irmão Cícero trouxe um refrigerante ali, e aí convidou a gente para, quando a gente terminar aqui, a gente poder ter esse momento ali. Ela pediu para eu avisar, eu falei, acho que quando eu olhar para você eu vou lembrar. Não lembrei ali, mas quando eu vi o texto que a gente estava até comentando, esse princípio de Deus, de quanto mais, quem mais tem, mais lhe será dado, aí lembrei disso. Então, a irmã Maria do Carmo Maria do Carmo está chamando a gente aqui, a irmã do Carmo, para a gente participar com ela. E aí, perdoe-me fazê-lo diante da igreja, que eu sei que você não gosta. Então, perdão duplo. Mas aí eu externo agora, perante a igreja, a minha alegria que eu falei. E eu disse, puxa, se eu fiquei feliz com esse gesto seu e do Cícero, imagina, viu, Cícero? Imagina Deus, então, o quanto ele ficou feliz, ele que é puro e perfeito. Se eu sou defeituoso, senti tão quebrantado, tão amado com essa notícia dela,
esse carinho dela, que parar uma parte do seu dia, o Cícero que saiu, foi lá buscar, quando ela disse que não, então vou providenciar um refrigerante. Se eu sentir isso, eu que sou falho, e sou terrivelmente falho, imagina Deus que é perfeito, o que ele realmente, certamente, se agradou muito dessa oferta de vocês, tá bom? E a gente vai saboreá-la já já. E aí talvez até Deus que já tenha providenciado, né? Que talvez a gente se estenda muito aqui, e talvez as lanchonetes já estejam fechadas. Olha como Deus cuida de tudo, ele é extraordinário, a gente não tem que se preocupar. E então Jesus está dando a explicação de por que é que ele falava em parábolas para as multidões. A gente lê, e aqui já me adiantando, isso aqui está registrado no livro de Mateus, está registrado no livro de Marcos e está registrado no livro de Lucas. São chamados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque justamente eles têm mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas histórias, do mesmo jeito, mais ou menos na mesma sequência. Eles são muito parecidos. Por isso eles ganham essa classificação, diferente de João, que é o único que dá uma destoada boa. E eu amo essa destoada boa de João, sou louco e apaixonado nela. E Mateus, então, está aqui narrando isso, que ele pessoalmente, estando com Jesus, ouviu. Os outros dois evangelhos vão também contar essa mesma história, Marcos e Lucas vai também narrar essa história. Mas esse pedaço eles não vão detalhar. No que eles não detalharam, eles trouxeram algum problema para a gente. Que louvado seja Deus, Mateus trouxe o detalhe todo. Ele que estava lá, ele disse, isso aqui não pode ficar fora. Talvez ali Marcos, que possivelmente tenha ouvido ali os relatos a partir do que Pedro tenha relatado para ele, né, a partir de um relacionamento ali que se travou com eles, mas ele não estava lá. Pedro estava, sim, Pedro estava, mas Pedro narrou para ele, claro, tem a inspiração sem dúvida nenhuma, mas o que os estudiosos dizem é que apontam como Marcos tendo recebido ali muito das informações ali de Pedro. Lucas também, quando ele vai falar a respeito, ele não estava também com Jesus, e ele diz o quê? Tanto em relação a Lucas quanto a Atos, ele diz, olha, eu pesquisei minuciosamente, eu sou um estudioso, eu estudei essa matéria, eu fui atrás, eu peguei relato das pessoas, dos próprios discípulos, de gente, e eu trouxe, está aqui revelado aqui, detalhadamente, cientificamente, está aqui, é um relato aqui científico que eu estou fazendo aí, tanto o livro de Lucas quanto de Atos. Mas tem um detalhe aqui no livro de Mateus que eles não trazem e que é libertador. Porque quando a gente lê isoladamente essa referência aqui em Marcos e lê em Lucas, e a gente, mais ainda, se a gente vai no texto citado por Jesus lá em Isaías, que a gente possivelmente vai ler aqui, 66, Isaías 6, ele possivelmente, normalmente a gente tinha a sensação de que Deus estava dizendo o quê? Que Deus fechou o coração e a mente de algumas pessoas para que elas não entendessem a palavra, e é por isso que Jesus falava em parábolas para que as pessoas não entendessem. Se a gente lê o livro de Lucas e o livro de Marcos e a gente vai para a citação original lá de Isaías, essa é a impressão que passa. Inclusive lá eles usam o verbo diferente daqui, que aqui ele vai usar o porquê. A pergunta dos discípulos foi, por quê? Versículo 10. A resposta de Jesus, em consonância com a pergunta, e portanto faz muito mais sentido mesmo do que o relato de Marcos e de Lucas, Jesus responde, pois, olha, o 11 ele diz, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios. Ainda na sequência do porquê, o 12 ele diz, porque a quem tem, mais lhe será dado. Está no contexto do porquê, já que a pergunta era porquê, ninguém perguntou para quê. O versículo 13, ele continua respondendo na linha da pergunta que era por quê? Ele vem respondendo, porque lhes falo por meio de parábolas. Por isso, né, que é o porquê, lhes falo por meio de parábolas. Então, voltando, ele está respondendo por quê. Marcos e Lucas vai dizer para quê. Vai pegar esse mesmo texto de Isaías 6 e vai dizer que é para isso que Jesus falava em parábolas. E aí gera para a gente, então, essa conclusão de que Jesus
deliberadamente falava por parábolas para que as pessoas não entendessem, ouvindo com os ouvidos, processando com a mente, não entendessem, ouvindo com os ouvidos, não ouvissem, vendo com os olhos, não vissem, assimilando ali com o coração, não sentissem nada. É o que nos dá a impressão, a gente vai inclusive ler o texto ali de Isaías 6 e vamos ver que essa é a ideia que, num primeiro momento, passa. Tanto que aí, tanto Marcos quanto Lucas, depois vocês vão para conferir, vai dizer, para. Eles perguntaram por quê? Jesus disse, para que, vendo, não veja. Ouvindo, não escuta. E que o coração deles não possa assimilar a verdade. E para que eles não se arrependam. E para quem se arrependendo, eles não sejam salvos. Por causa da ótica do para quê, inclusive, o texto de Isaías é pego com essa literalidade e é dito desse jeito, como nós vamos ler. Mas aqui, louvado seja Deus por isso, Jesus, na verdade, não respondeu para quê. Desculpa. Um texto está dizendo por quê, o outro está dizendo para quê. Eu vou ter que escolher um dos dois. Eu vou ficar com Mateus porque faz muito sentido. Inclusive, se Jesus não queria que a multidão entendesse, e era por isso que ele falava em parábolas, bastava Jesus dizer assim, eu não vou falar nada para vocês hoje. Não vou gastar saliva e ter que ficar bebendo água e pedindo PH toda hora para pegar mais água para mim. Jesus, eu não vou fazer isso. Já que é para vocês não entenderem, porque se entender vão se arrepender, e se arrepender vocês vão acabar sendo salvos, então eu não vou abrir minha boca e gastar saliva. PH, me dá mais um pouquinho. E quando eu tenho, então, esse confronto, uma contradição, sim, ela existe, mas a própria Escritura resolve ela, e vai ser sempre assim. Aqui está respondendo por quê, e lá está respondendo para quê. Só que o porquê aqui, ele está consonante com a pergunta, o que me leva, opa, essa resposta aqui tem uns pontinhos a mais para mim aqui na interpretação. Deus me deu uma fé racional, me deu inteligência, a pergunta foi por quê, o único que está respondendo por quê é esse aqui. Por enquanto eu vou ficar com esse. E quando eu penso que, ora, realmente não faria sentido um para quê? Para que eles acabem não se convertendo? Se a ideia de Jesus é que as pessoas se convertam, Deus, João diz que o propósito de Deus é que ninguém se perca. Obrigado, PH. Não faria sentido Jesus usar as parábolas como estratégia para que as pessoas não entendessem. Mas talvez fosse, de fato, é um porquê as pessoas não entendem e não para que não entendem. E o porquê não entendem, já que não entendem, aí eu preciso dar essa desenhada para que eles possam entender. Vamos lá para Isaías, capítulo 6. Vamos ler a partir versículo 8, diz, quem eu hei de enviar, quem há de ir por nós? Ao que prontamente eu respondi, Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Ele me respondeu, vai e dize a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embora o coração deste povo torna esta gente incapaz de escutar com os seus ouvidos, o que é que traz essa incapacidade aqui que o profeta está dizendo? Que Deus está dizendo pelo profeta? Embora o coração deste povo, embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos. O que é que torna essa incapacidade? É esse coração embotado que gera essa incapacidade de ouvir. É esse coração que não tem humildade. É esse coração que não tem amor pela palavra de Deus, que não tem amor por Deus. É esse coração embotado, endurecido.
é que torna a pessoa incapaz de ouvir com seus ouvidos. E faz essa pessoa tapar os olhos. Que essas pessoas não enxerguem. Então, ele pode dar uma ideia, em princípio, é o que a gente lê, ele dá essa ideia de um imperativo, de algo que Deus é quem está construindo, porque ele vai dizendo que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem salvos. Essa é a literalidade do que vai trazer Marcos e do que vai trazer Lucas. E ele vai dizer, então, por isso ele vai trazer como um para quê, apesar da pergunta ter sido por quê. Diante disso eu indaguei, até quando, ó Eterno? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos. Até que Yahvé remova para terras distantes o seu povo, no seio da terra reine total solidão. Veja que essa solidão está falando daquilo que coincidentemente, na verdade, por uma interferência divina e não estava programado, nós passamos aqui esse período que era o do louvor, que é falando sobre essa solidão total, falando sobre o pânico que eu estava sentindo. Então, até que sejam afastados para a terra distante, lembra que isso aqui é ilustração, isso aqui é sombra, para algo que é espiritual, que é o real, como Paulo vai dizer. Então, olha que é até que se remova para distante, está falando desse afastamento nosso, desse deserto nosso, dessa solidão que nós experimentamos na alma. E se na terra ficar 1/10 do povo, ele tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço de tronco no solo, assim a santa semente, que é a palavra de Deus, como não aqui em Mateus, mas ou em Marcos ou em Lucas, na explicação Jesus vai dizer que a palavra, a semente ali é a palavra com P maiúsculo também, é a palavra de Deus. Assim a santa semente, ou seja, essa palavra de Deus será o seu broto, será o seu toco a brotar um novo começo. Esse novo começo fala de conversão. Fala dessa salvação que aqui acima estava dizendo que não ia acontecer. Diz que era para que não se arrependesse e em se arrependesse acabava se convertendo e sendo salvos. Só que o profeta pergunta, até quando? É ad eterno? É para sempre vai ser isso? E até o profeta diz, mas como assim? Você está me chamando para compartilhar, está me chamando para evangelizar, está me chamando para compartilhar, mas o Senhor está dizendo que as pessoas, na verdade, o Senhor mesmo vai fechar para que elas não ouçam, dá uma ideia aqui como ele estivesse dizendo isso, que ele próprio estivesse fazendo. Mas o até quando é até quando isso vai acontecer, seja provocado por Deus ou seja um fato. E eu fico muito à vontade de fazer esse alerta aqui, porque de repente aqui é a palavra escrita, que Deus inspirou então Isaías, e Isaías vem e lança aqui. Mas ele próprio diz que esse até quando não é para sempre, independente de ter sido provocado por Deus, ou de Deus estar apenas falando disso como uma consequência dessa separação de Deus, desse embotamento do coração, é que tudo isso aconteceu, é como eu entendo. Mas mesmo que fosse por causa que Deus é quem estava gerando isso, e não pelo embotamento e endurecimento natural, pela perda da comunhão com Deus, que é como eu acredito, independente, fato é, não é para sempre, existe um até que. E esse até que é que a santa semente faça brotar um novo começo. Que santa semente é essa? Se não o próprio Jesus, já que na parábola ele vai dizer que a semente é a palavra, e se Jesus é apresentado por João justamente como essa palavra encarnada, se não era esse o momento, então, dessa palavra encarnada se fazer entendido, já que o até que se cumpriu em Jesus, não faria sentido que ainda ali Jesus estivesse falando em parábolas para que não entendesse. Mas muito mais, como aqui então Mateus vai dizer,
porque as pessoas não entendem. Então Jesus apresenta aqui em Mateus, tanto que a própria leitura que Jesus vai fazer, quando ele vem declamar Isaías aqui, ele vai fazer uma leitura diferente. E aí eu vou ficar com a leitura que Jesus está fazendo. Ou é porque Jesus está fazendo uma leitura atualizada, eu não sei, pode até ser, já que ele é a palavra encarnada, ele pode estar agora dizendo isso ali, que era algo que Deus estava impondo, agora não é mais. Ou, o que eu acredito, é que houve ali algum registro de alguma maneira equivocada e Jesus ali no relato dele está da maneira correta. Vamos ver como é que Jesus coloca. Por isso, e não interessa se é um ou se é outro, o que importa é a essência da mensagem. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxerga, não é para que vendo não enxergam. Jesus diz, é porque eles têm esse defeito. Por isso ele diz aqui antes, louvado seja Deus por vocês, que vocês estão sem esse defeito, vocês conhecem os mistérios de Deus, tem sido revelado a vocês. Vocês ouvem e vocês enxergam. Mas ele diz, só que eles, vendo, não enxergam. Aí eu tenho que falar por parábola, faz todo sentido. Escutando, eles não ouvem, muito menos compreendem. Diferente de vocês que conhecem, que entendem. Ele diz, nele se cumpre a profecia, aspas. E aí ele vai citar Isaías 6, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, isso está como está lá. Mesmo que sempre esteja vendo, nunca percebeis. Aqui está no mesmo modo de tempo do que a gente leu lá. Só que aqui vai estar diferente. 15. Posto que o coração deste povo está petrificado. Aí vem a linha do que eu estou dizendo. Que aquele coração embotado, ele é a razão de tudo aquilo que está acontecendo. Jesus traz como sendo isso mesmo. Posto que o coração deste povo está embotado. De má vontade eles escutam com seus ouvidos. Olha o coração embotado que faz, má vontade. Jesus está trazendo esse extra aqui ao declamar Isaías. Ele é a palavra, ele pode fazer isso. Ele está dizendo que esse fechamento dos olhos aconteceu por causa do fechamento do coração. Como sendo um fato e não como sendo uma maldade. Não como sendo uma seleção, que alguns vão justamente usar textos como esse, para dizer de uma predestinação e dizer que Deus escolheu quem é e quem não é. E quem ele quiser revelar, ele fala, ele joga parábola na geral e ele só vai revelar para quem foi escolhido. Jesus está dando uma ideia de que não é assim. Ele está dizendo que é por causa do coração embotado, do coração petrificado e endurecido, ele gera uma má vontade para escutar. Eu já escuto não querendo ouvir. Esse negócio dessa palavra de Deus é aquele negócio que vai dizer que eu não posso transar, né? Tá, que eu posso, mas que tem um monte de limite, né? É aquele negócio que está dizendo que eu não posso fumar um baseado, tá, me embriagar ali, ficar doidão com baseado, que eu não posso beber e me embriagar, ficar doidão, deixar a vida me levar do jeito que ela quiser. Pô, é tão legal, é um barato. Cara, eu vou ouvir, mas não vou ouvir. Eu já sei o que é que vem dali. Ah, essa tal dessa semente aí que está sendo lançada, essa palavra dita, é aquela que tipo assim, vai me dar uma ideia que eu tenho que levar desaforo para casa, né? Eu vou ouvir, mas eu vou ouvir de um jeito diferente, de maneira que na hora do vamos ver, não é bem o que eu vou fazer. Ah, isso aí, sei como é que é. Essa semente, né? Essa palavra de Deus. Eu sei, eu tenho até assim uma resistência com esse negócio. Porque se for depender de eu seguir aí o que essa sementinha está dizendo, ou vai dizer, que eu até já imagino, por isso que eu já fico aqui já meio travado, fechado porque eu vou ouvir, essa semente costuma dar uma ideia de que eu não vou poder ficar tão rico quanto eu queria. Porque para eu ficar tão rico, tão próspero quanto eu queria, eu vou ter que dar uma sonegada de imposto, eu vou ter que dar uma burlada em algumas leis, eu vou ter que usar de uma certa esperteza que parece que não condiz muito com o amor, eu vou ter que dar uma boa explorada nos meus funcionários, male entregar o que a lei me exige. Na verdade, não vou chegar nem nisso. Eu sei, essa sementinha dá uma tolhida boa, eu sei como é que é. Coração petrificado
e a má vontade, de má vontade escutam com os ouvidos, por causa do coração que está empetrificado. Fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Quem é que está fazendo isso? É o coração petrificado. Mas abençoados são os vossos olhos, porque vocês enxergam, os vossos ouvidos, porque vocês ouvem. Por isso, com certeza eu vos afirmo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Mesmo que, numa hipótese, o próprio Deus é quem tenha de fato endurecido, não faz para mim o menor sentido. Para mim, se Deus endurece o coração do homem para que ele não se converta, se era possível sem Jesus morrer, e só acabou não acontecendo porque Deus endureceu o coração do homem, para mim, desculpe, eu estou usando a fé racional que Deus me deu. Deus teria matado Jesus em vão. Deus teria, na verdade, armado uma casinha para Jesus. Não haveria a menor necessidade, só aconteceu porque Jesus foi quem endureceu o coração das pessoas que queriam a palavra dele. Estavam sedentas de verdade, mas Jesus diz, não. Deus diz, eu não vou deixar, porque senão vocês acabam se convertendo. A conversão não estava à nossa disposição. E não está à nossa disposição de ninguém da humanidade, porque a humanidade rejeitou Deus, rejeitou o Espírito Santo de Deus, rejeitou a inspiração de Deus, ao lançar a mão sobre a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, tomar do seu fruto, ela diz, eu daqui para frente é que vou tocar a minha vida. E Jesus disse, no dia que vocês fizerem isso, Deus falou, vocês certamente vão morrer. E morte, a palavra de Deus diz que é o quê? Separação. No caso aqui, separação de quem? Separação de Deus. Essa separação, que é uma consequência do pecado e, portanto, um fato, ela é o que nos impede de ouvir a palavra de Deus, impede o nosso coração de sentir o que Deus quer que nós sintamos. Então, por mais que o texto possa dar uma ideia na leitura, seja na tradução, o que for, que Deus endureceu o coração, quem endureceu o coração foi o ser humano que diz assim, daqui para frente eu vou seguir sem você, Deus, dá licença, obrigado. Esse é o endurecimento do coração, endurecimento para Deus. E, consequentemente, sendo Ele a fonte do amor e da vida, nosso coração endurece. A gente fica incapaz de amar Deus, incapaz de buscar Deus e incapaz de amar o próximo. Mas, como eu disse, independentemente, seja uma versão, seja outra, fato é, portanto, não muda nada. Jesus é essa semente. Essa palavra, o profeta mesmo, até que Jesus, essa semente, possa vir para produzir e trazer essa vida. E se é Jesus quem vai produzir isso, a gente já estava quase na metade aqui do que eu queria, e a gente então vai parar por aqui, eu não vou fazer isso com vocês, e a gente continua no próximo domingo. Tem algo muito, muito excelente de Deus aqui para continuar para a gente, mas eu não vou nem me ficar tentado a correr e nem fazer com que vocês tenham que ficar aí muito mais tempo. Então eu deixo para a gente continuar a outra parte no próximo domingo, e a gente vai fechar aqui só com esse raciocínio. O que é que impedia as pessoas, seja numa versão, seja na outra, seja numa interpretação, seja na outra? Fato é, o que é que impede as pessoas de ouvir, de em ouvindo ouvirem, de em vendo de fato enxergarem, e de fato sentirem com o coração e de fato se converterem? O que é que impede por esses textos que a gente leu? O coração embotado e endurecido. Se é o coração embotado e endurecido que faz isso, e como a gente viu a parábola, nós vamos detalhar ela então no próximo domingo, mas a parábola deu a ideia o quê? De que o problema lá é que tem uma semente que não produziu, por quê? Porque caiu à beira do caminho, a outra
porque caiu lá num terreno pedregoso, rochoso, a outra porque caiu num lugar que tinha espinho que cresceu junto, e a única que produziu era aquela que caiu num bom terreno. Então, esse bom terreno é um coração que não está embotado. Coração os outros também tinham. É um coração quebrantado. É um coração humilde. É um coração devoto a Deus. É um coração que ama a Deus com humildade e que presta reverência à palavra de Deus. Porque existe um primeiro entendimento, a gente vai ver no domingo com calma, que é o entendimento do nosso intelecto, que tem um monte de fator que impede até a gente para entender aqui no intelecto, mas existe um outro entendimento, que é o entendimento no espírito, e que vai ter algumas fases, e esse entendimento no espírito depende de Deus revelar-se a essa pessoa. Depende de Deus devotar, capítulo 66 de Isaías que a gente viu, depende de ele devotar, ou de ele dar, ou ele destinar, ou ele apontar a sua atenção e a sua estima para esse coração dessa pessoa. Se ele apontar, essa pessoa vai ter o seu coração amolecido. E entenda o seu coração amolecido. Essa pessoa vai ouvir de fato e de verdade, vai enxergar de fato e de verdade, e ela vai de fato ser salva. E em sendo salva, ela vai produzir os frutos para que essa palavra venha. Deu um branco aqui, já estou voltando já aqui. Não é nem o espírito que está falando, não, deu branco mesmo. Tomara que ele aproveite o branco para poder falar alguma coisa, né? Seria ótimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o coração, nós que tivermos esse... sim, me lembrei. Nós estamos fadados, domingo após domingo, a eu vir aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou danado para o povo taxar que eu estou me amostrando, estou falando coisa. Já ouvi aqui umas coisas daqui já, inclusive, de que o Emer falou não sei o que para poder se aparecer. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou em jejum hoje aqui. Desde sexta-feira eu estou recolhido e estou em jejum por essa mensagem aqui para vocês, que nem era essa, na verdade. E a mensagem mudou. Era a sequência que a gente estava. E de novo eu não consegui a sequência e senti, como no domingo passado, esse discernimento de mudar. É como Jesus teve que dizer, fala, gente, vocês não acreditam no que eu estou falando, acredita pelo menos por causa das obras que eu faço. Até Jesus passava por isso, imagina eu. Que eu posso dizer para vocês, gente, se vocês não conseguirem dar valor para o que eu estou falando, dá pelo menos por causa das obras que eu faço, então vou ter que falar da obra que eu faço. Eu não tenho aquele poder de Jesus para curar os outros, não me curava primeiro, inclusive, né, e tal. Mas o que eu tenho ao meu alcance, eu estou fazendo. Eu estou jejuando, então eu me recolhi, eu não fui passear, não fui jogar tênis, sabe? Tanto que eu amo aquilo, né? Tem professor pago lá para isso, né? Não, esse friozinho, não fui para sauna. Eu fiquei no meu apartamentozinho, resguardado, em oração, em jejum, meditando na palavra de Deus, por vocês, por mim também, mas é por vocês também. Se vocês não se apaixonarem de verdade, isso não vai acontecer da noite para o dia, mas é um processo que tem que começar. Se vocês não começarem verdadeiramente a se apaixonar, a amar de verdade a palavra de Deus, a amar e dedicar amor reverente à palavra dele,
Ele não vai se revelar. Vocês vão perder o tempo de vocês vindo aqui. Eu vou perder o meu tempo vindo aqui, passando o meu final de semana consagração. Deus pode me mandar para um outro povo, onde possa surtir efeito. Ou ele pode dizer, não vai ter para lugar nenhum. Então, Emeto, está liberado para ir jogar tênis lá com o Roger. Tá, sempre fica lá naquele squash lá, traz ele pro tênis lá e você está liberadaço. Mas só não tem porquê se esse pressuposto do pressuposto não acontecer. Por que você está falando que não acontece? Eu tenho a impressão que em grande medida não está acontecendo. Isso é algo de coração. Como que eu vou saber se a Marta ama reverentemente a palavra de Deus? Como eu vou saber se a Marlene ama reverentemente a palavra de Deus? É algo que está lá dentro. É subjetivo. Eu não posso julgá-las, vocês não podem me... Eu faço o cara que amo aqui. Eu amo a palavra de Deus. Eu estou o tempo todo fazendo isso. Nem significa que eu amo. Pode ser teatro. Pode ser engano do meu coração, que é enganoso. Eu posso pensar que amo e estar sendo sincero, mas enganado na minha própria sinceridade. É subjetivo. Agora, existem indícios que podem nos levar a crer que não. Que indícios são esses? Por exemplo, quando se diz assim, nós vamos abrir a Bíblia aqui, começar o culto, ou para meditar na palavra, o nível de reverência da gente não é pela materialidade disso, mas pela consciência do que pode vir quando se lê isso daqui. Mesmo que seja um texto que você já leu 1 trilhão de vezes, a consciência de que a palavra de Deus se renova e diz, eu vou ouvir o que é que Tijanjão vai ler ali nessa abertura do culto, o que a Tia Marli vai ler na pregação, o que a Tia Marli vai ler lá na oração. Nossa, abriu a Bíblia. Isso é um indício, desculpa. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Fulano, vê lá para mim. Não estou nem dizendo que isso acontece aqui, que eu não olho não, tá? Estou falando geral. De verdade, não fico não. Estou falando que não é nada que eu tenha visto, só estou dando um exemplo aqui. É um indício de que eu não tenho esse amor reverente por esse negócio aqui. Por esse negócio. Eu não sei se vai chegar no outro nível que é da revelação do Espírito. Mas até para chegar nesse eu preciso de uma compreensão na minha mente. Se ela acontecer na minha mente, acho que Deus está na hora de acabar, porque eu fui mexer aqui e ligou aqui sozinho. Vou terminar, Deus. Desculpa, eu não entendi o recado. O quanto a gente dedica do nosso tempo, e tempo é dinheiro. E a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quanto de tempo e, portanto, de tesouro eu dedico para esse negocinho aqui, que é a palavra dele escrita, embora não sendo ela ainda absoluta, mas a escrita, esse é o que está à minha disposição, independentemente do profeta. Independentemente da qualidade do tanto que o pastor estudou, que orou, que jejuou. A leitura literal aqui para mim tá. E eu vou ler e dizer, Deus, o quanto eu faço isso ao longo da minha semana pedindo, me revela alguma coisa nisso aqui. Não estou tintindo nada, mas amanhã eu vou ler de novo, porque eu tenho amor por isso aqui. Continuo não tintindo nada, mas eu vou continuar lendo. Como eu falei, eu passei 1 ano sem tintir nada, mas eu continuei lendo. E fui em não conseguindo, tive Deus me chamando, eu fui para o fim de semana, onde eu passei o fim de semana todo, não conseguia nem orar, era só lendo, Salmos era a minha oração, sem tintir absolutamente nada, mas eu amo isso e eu dizia, eu preciso voltar a sentir a presença de Deus e a revelação de Deus quando leio isso, eu preciso voltar a ter um prazer de Deus nessa leitura. Então, um indício para mim muito sério é o quanto eu estou dedicando ao longo da minha semana para ler esse livro. É só de manhã? É só uma vez por dia? É só um versículo por dia? É só um capítulo por dia? É só um livro por dia? É só todo dia? Não é todo dia? Indício. Isso não diz nada. Eu posso estar só estudando, é conteúdo, é para contestar não sei quem. Não é, mas existe um monte de gente que lê a Bíblia pra caramba, muito e muito mais do que muitas pessoas cheias de Deus, mas ela não ama aquilo. Ela faz com outras motivações. E Deus não vai se revelar, embora ele esteja lendo. Agora,
ninguém põe na minha cabeça que alguém ame a Deus e não se devote à leitura da palavra de Deus. Isso eu não consigo. Então, duas coisas. Existe quem lê muito, gasta muito tempo lendo, mas não é apaixonado pela palavra de Deus. Não tem amor reverente por ela. Faz por obrigação, faz por interesse, faz sei lá por quê. Existe. Portanto, esse é apenas um indício. A pessoa está lendo muito, não é prova. Agora, a pessoa que não lê, que praticamente não lê, que apenas no domingo aqui, male, ela devota a sua atenção aqui, não pode dizer que essa pessoa tem amor reverente pela palavra de Deus. Pelo amor de Deus. Não vamos nos enganar. Não tem nenhum sentido isso. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Tem que ter muito exercício para quem não tiver essa prática, tem que praticar muito, como qualquer hábito que a gente vai buscar na vida. E se é um amor reverente, e se eu sei que tem que ser esse amor reverente, eu vou me disciplinar para isso acontecer, eu vou mostrar para o meu corpo quem é que manda, e eu vou dizer, eu vou. Tenho um domínio próprio, e eu vou mostrar quem é que manda aqui, e eu vou ler. E eu vou ler esse trem até eu começar a ter paixão por isso, até eu começar a gostar. Porque é um ciclo. É um ciclo. Eu estou buscando a parte intelectual e estou dando a minha atenção no nível que dá sem o espírito. Uma hora Deus vai falar assim, tu tá levando a sério esse negócio, hein? Eu vou dar uma reveladinha para você aí. Vou dar um tira-gosto para você, só para você sentir que você está no caminho. Aí Deus vai lá e dá um gostinho. Ele revela um negócio e fala assim, caraca, velho. Uma leitura sozinho em casa, aqui na igreja, numa célula, não sei o que. Aí você dá aquilo que você amava reverentemente, você diz... Aí você continua buscando. Aí ele revela mais. Aí é que você busca mesmo. Aí ele revela mais ainda. Aquele que nada tem, aquele que muito tem, mais lhe será dado. Esse é o princípio. E Jesus falou aqui. Aquele que quase não tem, até aquilo que ele nem tem, vai ser tirado. Por quê? Porque o que tem, o coração está em Deus, o olhar está voltado, aí é que o coração amolece mesmo, porque ele recebeu, deu fruto, e aí é que ele busca mais, e etc, etc. O que não, porque está fechando, um abismo chama outro abismo. Ele vai ficar cada vez mais duro, portanto, cada vez mais cego. E é por isso que aquele que não tem, ou que quase não tem, até aquilo que ele nem tem, lhe vai ser tirado. Então esse é o desafio, meus irmãos, a gente continua no próximo domingo, é a palavra de Deus para nós. Palavra de Deus. E eu vou convidar vocês para a gente tomar a Santa Ceia, meditando justamente nisso. E o convite é, você está convidado a tomar a Santa Ceia se, e somente se, você tem esse compromisso com Deus. E Deus, eu vou... Não interessa o nível que você está, o meu. Cada um onde está e dizer assim, Deus, eu vou levar mais a sério esse negócio de amor reverente pela sua palavra. Eu vou levar isso mais a sério. As várias oportunidades que eu tiver. Se você tem essa consciência, isso é o examine, pois, o homem a si mesmo. Com essa consciência de corpo, sendo o corpo Cristo que é o cabeça, e ele é a palavra, o cabeça é a palavra. Então, no consciência de corpo, que eu sou ligado à palavra. Então, apenas pode participar da Santa Ceia quem tem um compromisso de levar mais a sério, não interessa o tanto que está levando, mesmo que já estiver levando a sério. Levar ainda mais a sério, porque a nossa referencial é Jesus, a estatura de Cristo sempre tem algo a mais para a gente conseguir. Então, quem tem essa consciência, ao discernir o corpo, ao entender o que é o corpo, se posicionar no corpo, eu faço parte. Aí eu faço mais ou menos, mas eu me arrependo e eu tomo essa decisão que é mais condizente com quem está no corpo, é convidado para tomar a Santa Ceia, tá bom? E aí eu vou colocar uma dessas músicas aqui e a gente vai tomar a Santa Ceia enquanto a gente ouve a música. O Tio Margar está entregando para a gente ali os elementos. Vou colocar essa aqui no início. Seja o Senhor, Deus, em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Oh,
Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Dá-nos esse toque. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que vim buscar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Obrigado, tio, valeu. Obrigadão, hein? Deus abençoe. Que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus, é o Senhor, Deus, és tu, Senhor. Toca-nos, Senhor Deus, molda-nos a partir do teu toque, Senhor. Oh, Deus. Me entregar totalmente. O teu toque, dá-nos esse toque, Senhor. Abra os nossos corações, o nosso olhar para o Senhor, Deus. Que eu posso entregar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que eu vim buscar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és o nosso tudo, Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Pode tomar a Santa Ceia, se você tem essa consciência, pode participar do pão e participar do cálice. A minha fonte é o teu amor, minha colheita. Oh Deus, o Senhor é nosso tudo, Pai. Oh Senhor, o Senhor é o nosso tudo, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu doce Espírito Santo, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que nos permite, Senhor Deus, esse acesso ao Senhor. Nos permite, Senhor Deus, o quebrantamento dos nossos corações, Deus. Aleluia. Aleluia, tu és a nossa herança, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus, aleluia, 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 aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, aleluia, aleluia. E bala, aleluia, Jesus. Tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha